Bem-vindos ao Elgue Você Retrospectiva 2023. Neste breve mergulho no ano que passou, revisitamos juntos os temas que marcaram nossos corações. De dicas de saúde e beleza a reflexões sobre saúde mental, abraçamos o desenvolvimento pessoal. Com histórias emocionantes e momentos de puro entretenimento, celebramos a diversidade da vida. Em poucas palavras, revivemos o que nos fez sorrir, aprender e crescer. Vamos juntos relembrar o melhor de 2023. A alergia é um evento que acontece quando o sistema imunológico ele interage com uma substância que ele acha que aquilo não é benéfico à pessoa. Então, quando você tem uma substância externa que entra no seu organismo, o seu sistema imunológico fala assim, opa, isso pode fazer mal a essa pessoa. Então ele começa a reagir a combater aquilo. O resultado dessa interação entre o sistema imunológico e essa proteína são os sintomas de alergias que pode acontecer. E pode ser tanto respiratória, quanto alergia alimentar ou alergia de pele. É a mesma coisa. Tem vários tipos, né, doutor? Tem vários tipos. Muitos tipos, Sim. assim, alergia respiratória, alergia a medicamento, a poeira. Exatamente. Quais são os mais comuns, assim, que diariamente o senhor lidar? As mais comuns são alergias respiratórias, né? Olha só. Asma, rinite, que são alergias à sensibilização aos aeroalérgenos, que a gente chama, né? Aos ácaros da poeira, fungos, pelo de animal, né? São coisas que estão ali presentes no sim, dia a dia das pessoas. Sim, é muito difícil você tirar do seu contato. É verdade. As outras mais comuns, alergias alimentares, né? E todo mundo tem aí uma reação, às vezes, em algum alimento que não faz bem. E aí já me leva a um outro questionamento que eu acho que é comum também na vida das pessoas, que é separar, aliás, entender o que é alergia e o que é intolerância, né, doutor? Que tem uma diferença grande aí. Sim, tem uma diferença. E é muito importante, porque isso evita restrições alimentares importantes. Principalmente para crianças que estão em fase de desenvolvimento e precisa desses alimentos, então não pode sair retirando alimentos sem uma avaliação e se realmente fazer o diagnóstico correto. Olha a importância de estar ligadíssimo, né? Ter esse conhecimento. Porque para a criança ainda, como o doutor falou, está em desenvolvimento, precisa dos alimentos, precisa realmente ter atenção com isso. E às vezes acontece muito no caso do glúten, né? Do glúten, leite também. Do glúten, exatamente. Eu posso te falar um pouco da diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar. A alergia, como eu disse, é uma coisa muito pontual. Você vai saber se você é alérgico, né? Você tem contato com a proteína do leite de vaca, por exemplo, que é um dos mais comuns, e até 2 horas de imediato você tem sintoma. Então, sintomas de alergia, que pode ser acometimento de pele, coceira, urticária, angedema, que é aquelas placas, né? Sim. Pode acometer, nos casos mais graves, sistema respiratório, que é a falta de ar, e circulatório também, que aí nós vamos para a anafilaxia, né? Porém, esses sintomas, como eu disse, são imediatos. Até 2 horas que você consumiu o alimento, você vai ter esse sintoma. E ele não persiste. Ele fica por algumas horas, você pode resolver tratando, alguns casos leves, se você não tratar, ele vai sumir, desaparecer. Você só vai ter contato de novo, ou sintoma de novo, desculpa, se você tiver contato com essa proteína alergênica. Entendi. As intolerâncias são diferentes. As intolerâncias são sintomas inespecíficos e se concentra mais gastrointestinal. Então, aquele desconforto, flatulência, distensão abdominal e está presente todo momento da sua vida. Não só quando você consome aquele alimento em grande quantidade, tá? Porque as intolerâncias também têm uma diferença. Você consumir pouco, você pode ter sintomas. Se você consumir mais, você pode ter um sintoma diferente. Então, de acordo muito com a quantidade, né, vem a gravidade dos sintomas. Já as alergias, consumir pouco ou muito,
É você a mesma tem coisa. sintoma. Porque o que reconheceu aquela proteína foi seu sistema imunológico, que é super inteligente. Sexualidade é um pilar muito importante na nossa vida, que a gente realmente precisa estar bem resolvida, estar com atenção também, que é algo que, se não está bem, reflete em outros setores da sua vida. Completamente, Com certeza, né, doutora? Com certeza, assim, a pessoa que não está bem, porque sexualidade não é só ato sexual. Isso. Sexualidade é vida, é convívio. Então, é muito mais do que o sexo, né? Sim. Então, se a gente não está bem com essa parte, a gente fica triste, fica apática, né? E a gente vê muito nós mulheres na fase assim, perimenopausa, menopausa, em que os hormônios começam a ficar desequilibrados, a gente vai perdendo esse brilho por causa disso, né? O hormônio sexual é vida e é ele, e assim, é impressionante, mas o hormônio sexual é que ajuda a gente a ter longevidade. Olha só, É que sério. interessante. Imagina que, assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Na biologia, né, quando a gente pensa em biologia, todos os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Sim. Então o ápice é a reprodução. Quando a gente tá ali, né, na nossa fase adolescente, adulto jovem, nós estamos no pico máximo dos nossos hormônios sexuais para fazer a função reprodutiva, que é o que a gente veio fazer na Terra, né? Perpetuar a nossa espécie. Sim. Acabou isso, nossos hormônios começam a cair, 35, 40 anos, cai, e a gente começa a ser preparado para morrer, porque a gente não tem mais função biológica, né? Então, Olha só. a gente vê que quando a gente repõe, quando organiza esses hormônios, a gente consegue mais longevidade, com mais qualidade. Porque o hormônio sexual, ele não é só do aparelho sexual, não serve só para isso. Ele serve também para músculo, para osso, né, para vitalidade. Então, a mulher, quando está com os hormônios bagunçados, o cabelo fica feio, seco, frágil, Sim. a pele seca, né? A gente fica apática. Então, melhorar os hormônios sexuais e a sexualidade consequentemente, né? Porque se a gente não tem hormônios bons, a gente também não consegue ter uma qualidade sexual boa. Então, melhorando tudo isso, a gente tem uma vida maior, né? Com mais tempo e mais qualidade. Mais felicidade, Muito. né, doutora? Agora vamos lá na questão mesmo física, na questão da saúde. Quando que a mulher precisa ligar esse alerta? Lógico que a gente precisa ter aí uma frequência, cada mulher no seu estágio frequentando o seu ginecologista, né, tendo atenção. No caso, hoje em dia, tem os nutrólogos também, como a doutora, que já estão aí mais focados nessa questão. Então, assim, quando que a mulher tem que ligar esse alerta? Sempre ou quando já está numa idade a partir dos 30, 35? A partir dos 30, Sim. já é bom que ela procure para ver como é que está o estado basal, né? Como a nossa vida está muito estressante, Demais. né? Teve uma mudança na questão da mulher, aí no papel da mulher no mundo, né, doutora? Exatamente. A gente assumiu aí várias responsabilidades. Então isso tem um impacto, né, Tem, doutora? completamente. A gente tem aqui no nosso cérebro um órgão que é o responsável por mandar fabricar os hormônios, vamos chamar assim, Sim. que é o hipotálamo. Ele fica bem no centro do nosso cérebro e ele capta, né, nossas emoções. Ele é como se fosse um fofoqueiro pro resto do corpo, porque ele capta tudo. E ele distribui assim, olha, fabrica tal hormônio, sabe? Então, manda inibir ou produzir os hormônios. E como a gente vem nesse processo, né? A mulher vem cada vez mais assumindo coisas e se estressando mais, Sim. né? Quando a gente fica muito estressada, a gente aumenta o nível de cortisol, que é o nosso hormônio responsável por a gente estar aqui, né? O hormônio de luta ou fuga, o hormônio que faz a gente acordar e viver. Entendi. Só que ele inibe os hormônios sexuais. Olha só. Porque a gente chama de hormônio pai. Quando ele está alto, ele inibe todos os outros, né? Então, se a gente está nessa função, muito estresse, muita coisa, a gente acaba inibindo nossos hormônios sexuais. Então, as pessoas muitas vezes não sabem, mas Sim. muito do que ela convive no dia a dia passou por pesquisa. Entre elas a gente tem medicamentos, cosméticos, né, que as mulheres sempre vão estar, adoram, vão lá na farmácia e veem, aquilo passou por pesquisa clínica, sim, também. Sim. Tudo isso teve uma etapa, novos
dispositivos médicos que vão ser usados, hoje a robótica e outros catéteres que são colocados e outras coisas, tudo isso necessita passar por fases para falar, não, já posso aplicar, Okay. liberar e usar para a parte clínica, né? Então, isso tem etapas, mas a gente convive no dia a dia com várias coisas que não sabe que passou por pesquisas. Olha, e a doutora Laís já é perita no assunto, né, doutora? Tem até, inclusive, um aplicativo sobre isso, né, doutora? Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje nesse bate-papo, né, trazendo um pouco mais de leveza para o tratamento de câncer e para as perspectivas. Quebrando o gelo, né, doutora? Exatamente, deixando mais simples, Sim. mais tranquilo, né? Desmistificando um pouco tudo isso. E a pesquisa clínica, ela é importante para tudo, porque senão a gente não teria nenhum tratamento de fato que fosse avaliado e ter o conhecimento de que aquilo fosse efetivo, né? Sim. E como a gente estava conversando aqui antes, né? Imunoterapia passou por pesquisa clínica para que hoje ganhasse espaço no tratamento oncológico, né? E podemos dizer sim de cura, com algumas medicações e várias, né, combinações que a pesquisa clínica proporciona que aconteça. Olha, doutora, a doutora falou, podemos falar de cura. É que as pessoas, assim, querem... É meio um pouco generalizado falar, porque o câncer, ele não é único, né? Eu aprendi com vocês, são 200 tipos. Quantos tipos, doutor? São tem mais inúmeros, de 100 são subtipos, muitos. vários, cada um é diferente, né? Então, assim, não tem como falar que é um único tratamento, cada indivíduo também é diferente. Então, às vezes, o que responde um paciente não responde um outro, e de repente o que tem o corpo responde de uma forma que zere a doença, né? Totalmente, talvez a outra pessoa não vai conseguir. Mas a cura já existe, muitos se curam, né? Exatamente. Muitos atingem a cura mesmo com uma doença bastante avançada. Porque a gente sempre fala, curou, era bem pequenininho, mas hoje a gente vê curas em doenças realmente avançadas. E isso teve grande avanço, por exemplo, em câncer de pulmão, que doenças avançadas que antes eram difíceis de tratar, e hoje a gente consegue nesses estadios aí, o que a gente chama de estadio quando a doença vai avançando, né? Estadio mais avançado. E câncer de mama é outro exemplo, que a gente também teve muitos benefícios na doença já avançada. Então a gente realmente fica muito feliz. Eu sou bem mais antigo que a Laís, então a gente estava falando de imunoterapia, que eu participei de lançamento de medicamentos um pouco mais antigos, que são anticorpos, e a gente usa até hoje, não aquele também, mas vários outros. E a gente vê esses avanços aí todo dia, né? Na mídia a gente vê muito isso. Mas a gente, como médico, utiliza esses tratamentos realmente, às vezes até mensal, lançamentos que tem na indústria, e tem que ser aprovado, obviamente, no Brasil o órgão regulatório é a Anvisa. Por um medicamento ser utilizado por nós no dia a dia, fora de pesquisa, tem que estar aprovado na Anvisa. Então, ela colocou um neuroestimulador, eu até trouxe novamente, né? Então, ele é um fiozinho que é colocado por dentro da coluna, através de uma agulha, é um pequeno corte que se faz, e aí a gente navega por dentro da coluna, e esse dispositivo, que é o gerador, ele fica mais ou menos na região glútea, um corte em que apenas para que ele entre, então ele fica mais superficial, porque depois a Natasha vai explicar, tem o carregador e tudo mais. Então, ele é feito sobre anestesia geral, né, dentro do hospital, e aí depois o paciente fica internado uns 2, 3 dias, porque às vezes dói o local que foi colocado. Então, ela faz o antibiótico nas primeiras 24 horas e faz a medicação para não sentir dor. Aí, após isso, é liberado. Durante a internação também, tem a equipe que vai fazer toda a programação, porque esse fiozinho que fica na coluna, ele transmite sinais elétricos para enganar a dor, vamos dizer assim. Entendi. E aí a gente faz uma programação com tablet, que por Bluetooth chega nesse gerador, e aí a gente programa os estímulos que ela vai sentir para não sentir a dor.
Então Olha, você que é tipo maravilha. como se estivesse enganando o seu Sim. cérebro da dor, né? E a questão da Natasha era nas mãos? É. No punho. Chegou a perder o movimento, né, Natasha? Perdi. Como é que começou tudo isso? Eu comecei a sentir muita dor. Dor. E Então, aí, assim, de um dia para o outro, começou a sentir dor. eu já vinha sentindo essa Sim. dor, né? E aí vai tomando um remedinho ali. Medicando outro aqui. em casa mesmo, sei. Né? Ou então até mesmo no hospital, É. no pronto atendimento, né? Corre lá, faz a consulta, né? O médico. Sim. E fui deixando passar. Isso uns 2 anos depois, e Meu aí Senhor. agravou porque, assim, eu trabalhando, né? Eu quase deixei cair um paciente. E você é enfermeira, E eu, né, Precisa muito da se utiliza mão. das mãos, né? Com certeza. E aí eu vi que o negócio estava sério. Sim. Aí o que eu fiz? Eu procurei, né, um especialista em mãos, e aí ele me deu o diagnóstico, eu fiz a eletromiografia, e aí constatou que eu estava com síndrome do túnel do carpo. Até existem algumas doenças, como que a gente fala a anemia falciforme, né, que é uma doença que pode gerar AVC, né, e algumas outras doenças, mas elas, do ponto de vista numérico, impacto, elas são poucas. Chances baixas. Chances baixas. Os maiores fatores de risco são aqueles: barriga, diabetes, tabagismo, pressão alta. É simples, né? Olha só, vamos repetir, doutor. Obesidade, diabetes, pressão alta pressão e alta tabagismo. e tabagismo. São 4 situações que, se você controlar, e na quinta, se você puder controlar a questão de ronco, que você já vai melhorar quando você perder peso, a gente já melhora ronco. Verdade. E vice-versa também, porque quem usa o aparelhinho de maneira correta dorme mais, emagrece mais, diminui pressão, tá? Então é um conjunto. Essas 4 a 5 situações, que todas estão baseadas em atividade física, Sim. você já diminui sua chance. Se você era para você ter um AVC aos 60, você vai ter aos 70, Aumenta, né? aos 75, aos 80, porque de alguma coisa a gente morre. Diminui a probabilidade, né? E aumenta a sua expectativa Exatamente. de vida. Aumenta a expectativa Doutor, de é vida. uma chamada de responsabilidade, né? Tudo que o doutor está falando. É para todo mundo, né? Para todo mundo. A gente tem que olhar para os nossos próximos e com esse olhar, As pessoas né? se colocam muito como vítima do acaso. Né? Ah, Também. aconteceu comigo, aconteceu na minha família, eu infelizmente, imagina, ó, saudável. Mas, se você for analisar o estilo de vida da pessoa, ela infelizmente caminhou para essa situação. A ignorância protege. E quando a gente não tem, Adorei, doutor. quando a gente não tem mais, a falta de conhecimento, a gente tem a responsabilidade. Sim. Então isso é muito importante. E veja, não é só no extrato, na questão, na camada social mais baixa que a gente vê isso, até porque meio que tanto faz como tanto fez. Sim. Mas eu atendo pacientes mais carentes, a gente vê AVC. Eu estou no aeroporto, tem um homem jovem na cadeira de rodas. Eu saio do meu prédio, tem uma mulher andando com a muleta. O que é isso? Provavelmente AVC. Será que foram atendidos a tempo? Né? Eu até brinco com as pessoas que têm mais dinheiro. Eu falo, gente, não dá para ligar um motor do Learjet, entrar no avião e ir para o Sírio-Libanês. Não tem tempo. Não dá. Olha só, tem que ser aqui. Ou é em Cuiabá, ou é em Sinop, ou é onde você está, ou não tem tempo. É interessante porque é isso, depende, aí a gente depende daquilo que a gente construiu aqui. Entendo, doutor. Nossa, o tamanho da importância das pessoas realmente terem o conhecimento, né, sobre isso. Eu mesmo não sabia dessa... lógico que a gente entende que quanto antes você agir e encaminhar aos profissionais médicos, você salva as pessoas. Mas no caso do AVC, deixar assim bem claro que cada minuto é muito importante. O tempo é um pouco diferente do infarto. Sim. Então, o infarto dá para dar uma... Né? Agora, o AVC é isso, você está perdendo a questão cognitiva, Cérebro, laboral, cérebro. Entendi. Né? Então, ela é rápida. Normalmente, antigamente, a gente só tinha 4 horas para tratar. Né? Atualmente, a gente conseguiu estender essa janela de tratamento para fazer a cirurgia do AVC
por um bom tempo. Tem que ser naquele momento. E quanto tempo? Quanto tempo melhor? Em até 24 horas, eventualmente a gente consegue salvar. Mas quanto mais tempo passa, fica mais difícil aquele coágulozinho de tirar. Então a orientação é, quanto antes chega, melhor responde. Estatístico. Demorou 2, 3 minutos a mais para o atendente fazer a ficha, aquele tempinho ali fora, aqui no Brasil não, mas aquele tempinho a gente conta. Olha só. A gente está contando, cronometrando o tempo que ele vai fazer a ficha. Existem equipes cronometrando tempo. O que é o autismo? Então, Elga, vamos lá. Para o geneticista, a gente gosta, na verdade, né? Eu particularmente sigo esse raciocínio de juntar esses distúrbios, autismo, TOD, TDAH, a própria deficiência intelectual, em um grande grupo, que eu chamo de distúrbios, né, ou transtornos do neurodesenvolvimento. Porque a base dessas doenças, principalmente do ponto de vista genético, é compartilhada, né? São, em geral, alterações em genes, em regiões do DNA também importantes para o desenvolvimento do cérebro, né? Sim. Claro, a distinção é difícil, leva tempo, não é em uma consulta, nem em duas que o neurologista, os colegas neurologistas, psiquiatras, os neuropsicólogos vão dar o diagnóstico. Sim. Então precisa de um tempo observando aquele paciente para que seja dado o diagnóstico, né? Se alguém deu o diagnóstico na primeira consulta, desconfia. É difícil acontecer, né, doutor? Tá? E aí, mas a lógica, quando chega para o geneticista, já chega em geral com um diagnóstico, tá? Para a investigação de causa, né? Isso é uma parte que tem que ser cumprida, é um trâmite que tem que ser cumprido. Identificar o que causou o autismo? Sim. Olha, a gente divide, em geral, o autismo sindrômico e o não sindrômico. Então, para ter uma noção, a síndrome de Down é uma doença que é relativamente conhecida, né? Sim. Das doenças raras cromossômicas é a mais comum. E os pacientes que têm síndrome de Down, eles podem desenvolver o autismo. Então, nota, o autismo, nesse caso, ele é um sintoma, ele é um achado relacionado com aquele conjunto, porque a palavra síndrome significa conjunto de sinais e sintomas. Então, o autismo está embutido ali. Entendi. E não só na síndrome de Down, mas em várias doenças raras, várias síndromes raras, podem dar, né, os transtornos do neurodesenvolvimento. Olha só. Eu vou ter os casos também, que são a grande maioria, de autismo não sindrômico. Então é aquele paciente que não tem um gestalt, que a gente fala, ou seja, uma aparência facial distinta, não tem malformações associadas, não tem uma baixa ou uma alta estatura, não tem crise convulsiva. A criança tem o autismo, o TDAH, o TOD, a deficiência intelectual, de forma isolada de outros sintomas. Entendi, você não identifica, porque geralmente o autismo falam que é aquele olhar que não fixa, é a deficiência na questão da comunicação, da convivência com outras pessoas, social, né? Eu acho que é o traço mais marcante em relação ao autismo. São achados aí comportamentais que remetem bastante ao autismo, né? Remetem bastante. Doutor, tem algo assim que eu acredito que também é algo que atiça a curiosidade das pessoas, são em relação às causas do autismo. Ela tem uma forte ligação genética mesmo? Tem. Alguns estudos, porque quando a gente quer ver, né, a relação, aquilo tem um componente genético muito importante ou não, a gente vai estudar os gêmeos monozigóticos, que são os gêmeos idênticos, né? Sim. E eles viram uma taxa, os estudos mostram uma taxa de concordância no diagnóstico de autismo. Quando eu tenho uma criança, um dos gêmeos com autismo, o outro também vai ter traços da doença em até 80% dos casos desses estudos, tá? Agora, é importante a gente distinguir por quê. Quando eu falo de genética, eu estou falando de uma série muito grande de alterações que pode acontecer no DNA e fora dele também. Porque, igual eu explico para os pacientes, o DNA é como se fosse um manual de instruções que o corpo vai usar para produzir uma proteína. Como se fosse um livro, né? Sim. Ele está lá escrito, ele é a referência. Agora, esse livro, bom, a gente tem o mesmo DNA no cérebro, no coração, no rim e no dedão do pé. Entendi. É diferente o órgão, muito diferente. Então, alguns genes importantes para a parte neurológica estão silenciados, não estão expressos, estão guardadinhos ali, não estão expressos no coração. Entendi. Né? Então, quando eu falo de alteração genética, eu vou falar específico do DNA. O andar pra gente é consequência. Consequência do quê? De reeducação neuromuscular. Assim que
fechou o diagnóstico, que descobriu que realmente o que você tinha era síndrome de Guillain-Barré. Isso tem 5 meses que você me falou. Logo em seguida, você buscou aqui a reabilitação. Você iniciar os tratamentos aqui com a Reabilitare. O que refletiu isso no seu estado hoje? Melhoria de forma expressiva, de forma geral, mais independência, mais força, mais controle do tronco, porque como eu paralisei, praticamente eu fiquei assim, totalmente paralisado. Entrei no hospital, decorrer tomando a medicação, porque toma a imunoglobina, né, para poder ir melhorando, mas aí depois que você passa esse período da medicação para controlar os anticorpos, é só fisioterapia. Então, esse processo que eu passei, praticamente fiquei 100% paralisado, né, os braços, tipo assim, não mexia nada, perna, eu fiquei acamado por o tempo que eu estava no hospital, aí saindo de lá, aí entrou o processo da fisioterapia, né, e aí eu comecei a procurar alternativas que pudessem me ajudar nesse sentido. E quanto tempo você está com a gente, Felipe? 4 meses. 4 meses. Quanto tempo de lesão? 5 meses. Porque, como você ficou sabendo da Sandra Lima? Uma indicação, praticamente todos os físicos que passou lá em casa falaram da Sandra, do trabalho dela, que é excelente na área, principalmente na área de neurologia, no meu caso de síndrome de Guillain-Barré, que seria perfeito para a minha situação, né, para poder recuperar. Certo. Quando o nosso paciente diz, os colegas fisioterapeutas encaminharam para a Sandra, eu agradeço que nós somos uma equipe. Os colegas realizaram um trabalho dentro de casa e disseram, agora faltam alguns detalhes, que como a Sandra Lima trabalha com a neuro, procure a Sandra Lima. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho de informação, para esclarecer da melhor maneira a importância da gente estar trabalhando dentro da especialidade funcional. E para você, está sendo bom? Sim, o tempo que eu estou aqui, de forma expressiva, dá para ver os resultados. Menos de pouco tempo, assim, a evolução que eu tive, né? Controle de tronco, mobilidade das mãos, força, melhorou muito, de forma especialmente. Né? Olha só, não é a Sandra e a equipe que diz está melhorando. Não, o cliente que tem que dizer se ele está tendo melhora, funcional ou não. Então aqui a clínica não é dizer assim, colocou no guincho, qualquer um anda. Pode até andar, que eu faço trabalho virtual. A gente faz com que o cliente sinta que está andando. Uma marcha que a gente realiza juntamente com o cliente. Mas no caso do Felipe, ele faz a marcha funcional. Ele executa, não virtual. A gente realiza e determina. Então isso é muito bom. E hoje nós estamos aqui juntamente com o Dr. Ronielson, novamente, doutora Kelly, que trabalha também com a parte da neuro. E vocês estão vendo o famoso TDCS. O TDCS antes de tudo, né, uma sigla em inglês, certo? Que significa estimulação transcraniana de corrente contínua, onde ele vai neuromodular as informações advindas do córtex até os membros. Ele vai dar aquela neuromodulação com relação às informações que ele recebe e envia. Que, por exemplo, a mulher diagnosticada um câncer de mama, ela tem que estar tratada e curada em um prazo de 1, 2, 3 anos. Se ela não descobrir e tratar, infelizmente ela vai falecer. No câncer de próstata, não. Às vezes, não. Às vezes o paciente não vai ter problema de saúde nesse interino, ou às vezes vai. O câncer de próstata é um pouco mais complexo de raciocinar o tratamento. É uma doença muito heterogênea, né? E aí, por isso que o foco acaba sendo a próstata, porque é difícil, é muito incidente e difícil de tomar condutas. Sozinho, né? Por isso que existe a equipe multidisciplinar. Isso. Doutor Felipe, aproveitando a sua presença, pode nos falar qual que é a função da próstata? A próstata é um órgão que fica abaixo da bexiga, né? A uretra passa por dentro da próstata antes de passar pelo pênis. E é ela que produz a maior parte do líquido, né, que compõe o sêmen, que compõe o esperma. Ela tem uma função sexual, então? Isso. A próstata, porque todo mundo fala câncer de próstata, eu tenho certeza, tem muita gente que tem dúvida ainda dessa função. Isso.
E a próstata, no caso de alguém que infelizmente foi diagnosticado com câncer de próstata, ela atrapalha alguma função caso precise ser retirada? Como é que funciona? Ao ser retirada, né, o tratamento cirúrgico da próstata é a retirada da próstata por completo. Por completo. Né? Isso, por conta dessa característica, né, anatômica dela, você precisa fazer uma reconstrução da bexiga, reconstruir a via urinária, né? Sim. E não vai ter mais a próstata para compor esse sêmen, né? Então o homem passa a não ejacular mais depois do tratamento cirúrgico. Eu acho que isso causa assim, bastante temor nos homens também, né? Mas é uma complicação que com certeza vai acontecer. Entendi. Mas é a menos problemática, né? Existem outras preocupações maiores, como a impotência sexual e a incontinência urinária, né? Mas que a gente tem conseguido... Não necessariamente vai acontecer, doutor? Não. A impotência acontece em torno de 50% e a incontinência em torno de 15%. Isso são dados já antigos da literatura, mas a gente tem conseguido melhorar cada vez mais essa estatística, né? Diminuindo os efeitos adversos com o avanço das nossas tecnologias. Mas né? Se bem indicado, a vida acontece em 100% dos casos depois de resolver. Né? Exatamente. Exato. Você tem mais de 90% de chance de cura, né, quando você trata um câncer diagnosticado precoce. Né? Então, voltamos a esse caso, a questão da prevenção, né, doutor? Que Sim. A gente sempre está ressaltando aqui, é a questão de chamar a responsabilidade. Sim, o ideal, no caso do câncer de próstata, é respeitar muito a sua característica de grupo faixa etária para você iniciar a sua prevenção. Existem, basicamente de forma resumida, são 3 grupos que você divide entre naquelas pessoas que têm a herança genética hereditária, isso é uma raridade. São os cânceres da mutação BRCA, que a gente fala muito da mama, também causam câncer de próstata. Então é só se você já conhece que a sua família é portador e você é portador. Aí você começa de forma precoce, com 40 anos. Depois, 45 anos é o segundo grupo, que é o mais comum da gente começar essa faixa etária. Raça negra, principalmente, que tem uma incidência um pouco maior de câncer de próstata, então é um fator de risco. E pacientes que têm um histórico familiar que não tem a ver com hereditariedade, mas você vê que a família é mais predisposta, são genes que a gente não conhece, não são hereditários, que a gente tem a noção, a gente também acaba começando aos 45. E, de forma geral, para o resto da população, 50 anos. Então, o câncer de próstata, ao contrário da gente ficar ensinando sinais e sintomas, fala assim, não, respeita a sua faixa etária, da sua classificação, para você ser convocado para começar o exame. Até o segundo ano não tinha, como acho que a grande maioria dos jovens aí, não tinha uma ideia do que ia fazer. Isso é verdade. Sempre fui estudioso, tirava notas boas e muita gente perguntava, né, quem está tirando nota boa vai fazer medicina? Já é de praxe ali na medicina. Porque eu sempre gostei sempre da área de saúde, na biológica, mas gostava muito de exatas e sempre gostei de matemática e até o segundo... que ia fazer engenharia. Exatamente. Engenharia, né? Até o segundo ano foi nesse dilema aí do que fazer. E até ir para o terceiro ano, quando eu fui estudar no Rio, na época, era uma tradição do cuiabano, né? Hoje mudou isso em São Paulo, mas realmente o pessoal mais antigo de Cuiabá, que eu me incluo, né, ia muito para o Rio e muitos tinham apartamento já lá, de família. Sim. E acabei indo com os amigos para o Rio de Janeiro. E aí sim que, conversando com outras pessoas que já faziam medicina, tudo, realmente comecei a gostar, a me encantar por isso. Se identificando, assim, aconteceu? E aí, realmente, aconteceu de estar estudando mais isso já no terceiro ano, né? A parte da biologia. E aí foi para... Mas eu acho que a grande maioria, até entrar na faculdade, não sabe exatamente o que é a medicina. Eu acho que é questão de maturidade, né, doutor? É uma decisão
Você tem que tomar uma decisão importante na sua vida, mas que você toma de forma precoce. Eu acho. Então precisa realmente ajudar os nossos jovens, os que estão aí nessa geração de agora tomando essa decisão, a amadurecer o mais rápido possível para essa tomada de decisão. No seu caso, foi uma sorte enorme que eu tenho certeza que te conquistou, até mesmo porque você executa um trabalho maravilhoso hoje, com um trabalho pessoal e através da Oncolog, que traz aí um benefício enorme para a sociedade como um todo, para as pessoas que são pacientes da Oncolog. E você tem aquela vontade de sempre estar fazendo o melhor e sempre estar transformando também o segmento, que é a questão da humanização que eu conheci através de vocês, doutor, sabia? Legal, é interessante isso. Muito se fala disso, mas a aplicabilidade é muito difícil, porque depende das pessoas, né? Então, com toda certeza. Eu acho que tem que criar, desde o início, uma cultura para que realmente as pessoas que você se convive dentro da empresa, da Oncolog, no caso, tenha esse perfil realmente de atender o paciente, porque muitos acabam sendo muito mecânicos. É o dia a dia, né? Vai entrando naquela rotina, o dia a dia. Se você não tiver aquela atenção, quando você vê, você já está totalmente no automático. Exatamente. Um momento realmente muito especial, para o qual, algum tempo atrás, eu já vinha amadurecendo a ideia de um dia me candidatar à presidência do tribunal. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa altamente complexa e desafiadora. Mas eu estou muito feliz, muito alegre nesse começo de mandato. Assumimos e tomamos posse no dia 19 de dezembro, mas efetivamente entramos em exercício a partir do dia 1º, ou melhor, dia 2, né? Porque dia 1º era domingo, então dia 2 já pegamos firme. E cada dia tem sido uma descoberta muito interessante nessa nova etapa da vida, deixando o jurisdicional quase que inteiramente de lado para assumir a parte administrativa. Ou seja, cuidar da vida de muita gente. São mais de 5.000 servidores, são mais de 350 magistrados da ativa, fora os inativos. E as pensionistas, então é muito complexa a tarefa, de fato. Doutora, é uma oportunidade que a doutora pode hoje pôr em prática a sua bandeira, que levanta há tanto tempo, que é a pacificação, né? Na justiça. Eu acho que a doutora sempre, toda vez que participou aqui do nosso programa, falou muito sobre a conciliação, sobre a humanização no judiciário. Eu acredito que agora a doutora tem uma oportunidade de colocar isso mais ainda em prática. Aliás, foi exatamente essa bandeira, como você diz, que me alimentou essa vontade de concorrer ao cargo e estar em exercício agora enquanto presidente. Porque é a hora, é a oportunidade de ouro de priorizar essa política de pacificação social, que consiste em incentivar as pessoas em todos os âmbitos possíveis sobre a necessidade de um diálogo bem qualificado, sobre as vantagens de litigar menos e dialogar mais e entender as razões uns dos outros para evitar o custo emocional do processo. Então, quando eu fui para a medicina, comecei a tratar, comecei a ter contato com o paciente, comecei a ter contato com gente, com pessoas, isso foi despertando. E hoje eu vejo que eu posso ajudar, não só como técnico, né? Eu não preciso apenas dar informações técnicas, porque isso é simples. Você entrou, você conversou sobre um determinado assunto, que na verdade eu domino, qualquer profissional na sua área, ele tem que dominar a parte técnica. Mas é mais do que isso. Às vezes é um problema com o filho, um problema com o marido, um problema com o pai. Então, o pouco que a gente conversa, eu já consigo identificar alguns bloqueios que essas pessoas têm, e a gente tem essa liberdade para estar conversando sobre isso.
Sim. Essa semana mesmo teve uma paciente que a gente conversou, eu estava vendo vários bloqueios, não era câncer, né, era uma coisa, mas ela tinha um problema com o pai dela. Eu falei, olha, tira isso das tuas costas. Enquanto você não resolver isso com teu pai, você vai continuar sendo essa pessoa vitimista, vai ser uma pessoa que tem pouca autoconfiança. Então, assim, enquanto você não resolver isso, os seus problemas, hoje está refletindo na sua mama, mas amanhã vai ser na sua cabeça, vai ser na sua perna, vai ser no seu abdômen. Então, o que eu penso? Espírito, alma e corpo. Se você tiver conectado, tiver conexão nisso, tudo funciona bem. Seu corpo funciona bem quando sua alma está bem e quando teu espírito está conectado. Se você perde essa conexão, a resposta física que a gente tem é no corpo. Então, às vezes, você procura um médico, fala assim, eu estou com um problema tal, e realmente está. Mas o problema não é físico, o problema já vem ali de trás, de problemas que você está trazendo e explodiu justamente naquele momento. Você vê com o doutor, é uma percepção que hoje, espero que vários profissionais tenham chegado a esse nível de maturidade, esse amadurecimento, principalmente na medicina, né, que as pessoas costumam ser um pouco mais céticas, mas isso vem mudando. Então, assim, você vai muito além, né, doutor? Você consegue identificar problemas que não são apenas físicos. Pois e a pessoa já, lógico, pela confiança que o senhor transmite, a pessoa já liga o alerta ali, com toda certeza. Tem pessoas que viram amigas, né? Que às vezes vai no consultório para conversar. Falou, doutor, precisa de uma consulta, mas é para conversar. Justamente, às vezes para conversar. Porque, assim, a idade também vai trazendo isso pra gente. Maturidade a idade vai trazendo é um fator isso. que... Excelente, uma coisa boa. É maravilhoso. Envelhecer é bom, porque te traz essa sabedoria. Sabedoria é a palavra. Então, muitas vezes, eu poderia não dar esse tipo de conselho, conversar sobre isso quando eu tinha 30 anos de idade. Então, assim, hoje eu consigo conversar melhor sobre isso por problemas que eu já passei, por situações que eu já passei, por situações que a gente vê no nosso dia a dia. Então, assim, você consegue enxergar a solução melhor. A virada de chave na minha vida foi a pandemia, realmente. Olha só. Foi a pandemia. Eu comecei a minha carreira profissional, na verdade, há 15, 16 anos atrás como empresária. E eu tinha a RC+, tenho a RC+, até hoje, só que hoje a nossa agência atende somente o nosso grupo, né? Então hoje a gente tem esse privilégio aí de ter uma agência para atender o nosso grupo. Hoje nós somos um conglomerado aí de 15 empresas na área da comunicação, então a gente tem... e ainda, não só na área da comunicação, a gente tem 4 franquias de faculdades também que a gente toca, vou falar também um pouco sobre a parte educacional. Por favor. E assim... A RC, ela me proporcionou muita experiência de vida, né? Então, ela me proporcionou muito networking. O que eu aprendi lá foi uma escola, né? Me conectei a pessoas importantes. Isso é um dos segredos do sucesso. E nesse período que eu tive à frente da RC+, que eu comecei, a minha história é engraçada, viu? Eu comecei a agência, eu tinha me desligado numa multinacional, saí, comecei a agência com um notebook, visitando o cliente, eu comecei de baixo mesmo, sabe? Eu não tenho vergonha de falar pra ninguém. Eu fui aquela empreendedora que comecei com um notebook e uma ideia na cabeça. E todo mundo que me conhece no Mato Grosso sabe disso. E foi batendo de porta em porta, e você sabe, a gente é mulher, o mercado não facilita nada pra gente, nada, tá? Mas também não sou dessa de ficar chorando, feminista, não. Sim. Que é isso, eu sempre lidei de igual para igual com as situações, com as negociações, sempre consegui o respeito dos meus parceiros, né? Eu tenho grandes homens, assim, que empresários que me ajudaram, que foram meus grandes parceiros e que são meus parceiros até hoje. Eu não vou nem citar ninguém, porque depois eu esqueço de um, vou ser injusta. Me esqueceu. Mas são amigos, parceiros até hoje. E aí a RC acabou se tornando aí tendo um know-how muito grande em comunicação para eventos e também em comunicação para o agro, que foi onde eu direcionei o meu negócio, né? Então, a gente conseguiu, e eu consegui me estabilizar no mercado, então eu estava muito tranquila, né? Aí veio a pandemia e deu aquela... Bagunçou geral. Estremeceu total. Você sabe, a gente passou, né? A gente no segmento de eventos, eu falei com você várias vezes e foi terrível, assim. Eu tinha uma folha salarial caríssima, eu tinha mais de 15... profissionais registrados, então estava aquela estrutura grande. Sim. E eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora?
e todos os clientes cancelando o contrato, a gente tinha grandes contas na agência. Eu tinha um calendário, Elga, de eventos agros, tinha acabado de fazer Dinepec, tinha acabado de fazer Nelore na Brasa, tinha acabado de fazer feira, Agrotec, Expo Agro. Então eu tinha um calendário, assim, em novembro do ano anterior à pandemia, eu não tinha mais vaga para fazer evento até dezembro do outro ano. Então estava tudo fechado. Então minha vida estava muito estruturada, muito tranquila. E aí veio a pandemia e pá, deu aquela sacolejada. E aí no meio daquele turbilhão, e conta não espere, todo mundo passou por isso no Brasil, um dia eu estava sentada na minha casa e falei, caramba, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aí eu pensei, bom, vou fazer o que eu amo, o que eu sei, vou escrever. E criei a minha primeira revista. Essa empoderação de empreendimento, ela já nasceu Era de você, comigo. assim, você sempre foi comunicativa, sempre teve atitude? Porque o que eu acho mais difícil nas pessoas é a ação, sabia, Rejane? A pessoa, às vezes, até ela tem vontade, mas para dar o primeiro passo é muito difícil. E eu sempre vejo que isso aí é muito de você. Você é ação total. Sempre foi assim? Sempre. Eu sempre corri muito atrás do que eu quero, do que eu gosto. Eu sempre tive muita certeza do que realmente eu gosto. Eu gosto de empoderamento, eu sou empreendedora, eu corro atrás, eu estudo, eu acompanho, eu adoro moda, que o meu empreendimento é voltado para isso. Então é assim, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. E essa coragem é o que eu acho que todas nós temos que ter. Porque, assim, às vezes as pessoas se limitam muito. E eu não. Eu acho que, para mim, o limite é o céu, entendeu? Então, eu amo o que eu faço e eu aconselho que eu acho que todo mundo que tem isso tem que desenvolver. E a gente se desenvolve isso com estudo, com procuras, com network, conhecimento é tudo, entendeu? E eu acho que são esses caminhos que vão te dando essas oportunidades e você tem que agarrar. Com certeza. Que é o meu caso. É bom a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas, elas acreditam que você tem algo especial, por isso que para você deu certo. Por exemplo, nossa, a Rejane é proprietária da Agatha Joias, né, que tem 20 lojas pelo Brasil, também da Crocs, que é uma franquia que precisa fazer aí uma super seleção para conseguir ter essa franquia. Então fala, não, a Rejane, ela tem algo especial. Rejane, não é assim, eu acho que todo mundo pode se quer de verdade, né? Com certeza. Eu acho que isso, o querer é muito importante, sabe? Eu acho que você tem sonhos, você tem que querer, mas você tem que correr atrás. Eu sou uma pessoa que eu sempre montei a minha trajetória, eu amo o que eu faço, eu corro atrás, eu não, tipo assim, eu sempre estou de olho em todas as oportunidades. Eu tenho, assim, um empreendedorismo na veia, eu gosto disso. Eu acho que conhecimento é muito importante, boas amizades. Sim. Isso te faz com que você seja uma pessoa mais vista e ajuda nas realizações dos seus sonhos, que é o meu caso. Aquele comprometimento, né? Você tem aquele comprometimento o tempo todo. Um comprometimento, Elga, que tem que ser com você. Eu sou uma mulher muito comprometida comigo, com o meu trabalho, com tudo que eu faço. Isso para mim assim é essencial, entendeu? Entendi. Eu acho que quando você gosta, você tem os sonhos, você tem que correr atrás, porque as coisas acontecem. Tu não pode sonhar e achar que as coisas vão acontecer. Tipo, vai cair do céu aqui, não, né? Não vai, não cai. Mas você tem que procurar caminhos para que você consiga seus objetivos. Quando fala relação tóxica, a primeira coisa que é remetido é uma relação amorosa, marido e mulher, sim, namorados. Sim. Mas não inclusive, é só isso. Essa referência são namorados, né? Nesse caso, casal, são pessoas que, um menino e uma menina, que estão começando uma relação afetiva dentro do programa. Mas pode acontecer na empresa, na família, entre amigos, né? Sim. E muitas vezes, Elga, é levado de uma forma que nem apareceu na TV. É como se fosse uma brincadeira. Leva como se fosse uma coisa leve.
Mas é uma Entendo, coisa, é até bonitinho, é né? até bonitinho. Sim. Isso, é até bonitinho. Quer ver uma das coisas que acontece? É quando a pessoa tóxica, ela é excessivamente autoritária e ela se preocupa ela mostra que está preocupada com a pessoa. Né? E a outra que tá recebendo essa preocupação, não, ele me ama, ele gosta de mim, mas ao mesmo tempo ele está cerceando a pessoa, tirando o poder da pessoa. Ela não entende como um sufoco, ela entende assim... Ele gosta demais. Ele gosta demais, ele está preocupado demais, ou ela, né? Eu estou usando esse termo, a outra pessoa está preocupada demais comigo, né? Mas está cerceando... Só que eu percebo também, eu acho que eu até ouvi muito falar em relação a essa questão dessa edição do BBB, que existe uma acentuada falta de respeito também, né? É puro, né, Elga? A pessoa tóxica, ela falta com respeito com a outra pessoa. O tempo inteiro. E assim, uma das características é ela ser agressiva. Não necessariamente ela vai... para as vias de fato, ela vai bater na outra pessoa. Sim. Ela pode ser agressiva com gesto, com olhares, com falas e com silêncio, Elga. Olha só, fica ali maltratando a pessoa, cozinhando a pessoa lá, e não fala com ela, ignorando. Imagina você brigar com uma pessoa, discutir, sei lá o que for, né, vamos discutir relação, e a outra pessoa fica quieta, não responde nada. Ah, olha, difícil, hein? É difícil para quem está falando. É uma tortura, outra pessoa, achei a palavra, Campelo, tortura. Exatamente, vai torturar. E a outra pessoa que teoricamente, ela poderia ter sido a vítima, ela, quando passa por uma situação dessa, que a pessoa tóxica aprendeu a usar o silêncio como resposta, ela vai se diminuir, ela vai, inclusive, no final, ainda pedir desculpa por ter atrapalhado a outra pessoa. Porque a ciência da astrologia, ela é baseada nas manifestações do céu e que impactam aqui a Terra. Então estamos sentindo todos os movimentos sempre, porque não estamos separados. Então isso de eu sou parte, eu faço parte da natureza, eu atuo nessa Terra, mas existem também forças atuando em mim. Isso é a ciência da astrologia. Então é questão de aceitação, nós fazemos parte de tudo isso. Né? Somos seres advindo da natureza, então assim a gente está totalmente conectado. Exatamente, com isso, Elga, a gente resgata também a importância do cuidado com a natureza. É verdade. Porque talvez muito da degradação que aconteceu com o nosso planeta foi porque a gente se sentiu tão separado. Então, não, eu não tenho responsabilidade. A natureza é uma coisa, eu sou outra. Não, nós somos parte. Então, com essa consciência de que agredindo a Mãe Terra, agredindo o meu colega, eu estou agredindo a mim mesma. Verdade. Então, essa é a consciência que vai voltando para a consciência, vai despertando isso de novo, né, nos humanos que estão aqui, que não estão separados. Temos que falar mais sobre isso, né? A gente despertar essa responsabilidade. A natureza não está aqui para nos servir, a gente faz parte dela. Exatamente. Se faz mal, estamos fazendo mal para nós mesmos. A lei do retorno, né? Eu sempre falo isso, né, Ana? Exatamente, implacável. A lei do retorno é implacável. Mas, Ana, olha, vamos falar sobre um assunto que eu estou, assim, muito ansiosa, falar sobre a influência da Lua na nossa vida. Eu acho que todo mundo, quando na infância, você ouve muito falar, ai, olha, é de Lua, corta o cabelo na Lua crescente, né? Mulher do ciclo menstrual, no parto. Então, são várias ligações que a Lua influencia na nossa vida diretamente. Só que você tem isso como crendices, né? A coisa do pessoal mais antigo. Então você não tem assim aquele conhecimento do que realmente isso é. E a Lua, ela influencia muito na nossa vida, né? Muito, muito. E foi uma sabedoria que foi se perdendo quando misturou um pouco de superstição, de crendice. E aí foi se abafando esse lugar da sabedoria do que esse astro, um satélite, né, do nosso planeta, mas que para a astrologia é uma consciência planetária que rege as emoções.
Olha só. Então, quando a gente diz somos mulher de fases, somos mesmo, nós mulheres principalmente. É verdade? É verdade. Não tem aquela música? Sim, Era muito mulher de fases. Era a música da minha adolescência. Sim. E somos mulheres de fases, porque também existe uma relação com o nosso ciclo menstrual, e a gente vai falar disso. Olha só. Mas os homens também. Os homens tem a influência, eles sofrem a influência da lua também. Claro, claro. As marés. Imagina a força das marés. Aquelas marés, né? Imagina o oceano, aquela dimensão, aquela força que representa as águas, Sim. né? Se elas sofrem influência. Imagina a gente. É tão bom falar sobre isso, né? Que a pessoa já faz a matemática rapidinho. Você fala, nossa, você não acredita? É superstição. Realmente a maré é influenciada pela lua. Totalmente. Imagina o nosso corpo, que é completamente composto de água. Sim. Grande parte composto de água. Então, assim, não tem como escapar. É uma questão de aceitação mesmo, sim, né, Ana? Sim. O ser humano é um ser que nasceu para se relacionar. Sim. Né? A interação. Então, o indivíduo, ele se dá a partir da relação com outro indivíduo. Né? Se você não se relaciona com o indivíduo, é difícil você ter a característica da sua personalidade, desenvolver a personalidade, porque é na relação e na interação que os circuitos psicológicos e a personalidade vai se formando. Sim. Né? Então, por que há uma compulsão no uso das redes sociais? Porque é prazeroso. Né? Entendi. E tudo que é prazeroso a gente quer fazer. Quer mais. Né? Exato. Então, quanto mais a pessoa vai buscando, né, aquele acesso ali na rede social, mais prazer ela vai tendo, né? E quanto mais prazer ela vai tendo, mais prazer ela vai querer ter, né? Acontece que quando todo comportamento compulsivo, quando a gente fala de compulsão, ele tem algumas características. A primeira característica é a persistência, né? Então, a primeira característica, a pessoa persiste fazendo aquele comportamento. E tudo bem se você persiste, por exemplo, fazendo uma dieta, né, controlando, né, fazendo uma atividade física. Essa persistência de hábitos bons vai acarretar, né, características na sua personalidade que vai contribuir, que vai ser bom para você. Sim. Agora, o problema é quando você persiste em algo em que toma o seu tempo, porque a segunda característica de uma compulsão, né, leva muito tempo, você perde muito a sua tempo. vida. É a questão da dependência, né, doutora? Sim. Tudo que você tem uma dependência, você vive em função daquilo. Isso, você tem perca, né? Sim. Você perde, você tem uma disfunção ali. E essa disfunção causa prejuízos, que é aqui o terceiro ponto de uma compulsão. Né? Então, você tem uma persistência que se torna um hábito, um comportamento. Esse comportamento faz você ter prejuízos, né? Porque você gasta tempo fazendo algo que no final vai afetar a sua vida profissional, seus relacionamentos. Com certeza. A rede social é até contraditório, né? Porque você está se relacionando. Mas a partir de quando isso se torna uma compulsão, você tem prejuízo nas suas relações.